Irmãos, irmãs eleitas do Senhor, com amor e carinho eu gostaria de cumprimentar a todos na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. O pastor disse que sente até emocionado, muito mais eu. E quando eu vejo essa escola, quando eu vejo aqui pessoas como a senhora, seus filhos, o Marcos, Marcelo, né? Vamos dizer, pela graça de Deus, donos da Mackenzie aqui em Uberlândia. Eu jamais pensei que poderia acontecer isso. E muito mais a acolhida que os irmãos têm tido para o início desta igreja tão bonita que aqui já está. Que coisa maravilhosa. E quando nós vemos aqui, né, Zé Mauro? Zé Mauro, você diz que lugar de amigo é no coração, e você está no meu há muito tempo. E outros todos aqui. Quando eu vejo o nosso irmão lá do som, cadê ele aí? Chega para cá um pouquinho. Ah, ele está lá, ó. Olhe bem para ele está magrinho. Falar com sua esposa para diminuir a comida para você. Eu celebrei o casamento dos pais dele. Eu o batizei quando nasceu. E assim há outros. São as alegrias da velhice. O reverendo perguntou quantas igrejas, e eu disse, precisa contar. Realmente, porque são várias. Lá no norte de Goiás, lá no Gurupi, Cariri, Entroncamento do Brezinho, lá em Dueré. Quando nós, em Brasília, tivemos o início de iniciar a igreja do bairro, grande bairro, né, Pessul de Itaguatinga. Né? Aqui em Uberlândia, para resumir, foram 7 trabalhos. Nós temos hoje 15 ou 16 igrejas organizadas. Mas vocês podem me perguntar e dizer, mas ele não é tão velho assim? Sabe quantos anos eu já tenho? Tem gente que gosta de esconder, né, a idade. Embora eu tenha uma aparência de novo, eu estou com 83 anos. Que exibimento dizer que estou com uma aparência de novo, né? Uma das nossas alviçareiras que muito me alegra aqui hoje é ver aqui a dona Margarida e a sua filha, que já aposentou também, não é? Fique de pé, eu gostaria, com licença, reverendo. Fique de pé, se possível. Dona Margarida e Dalva. Elas moram aqui nesses prédios vizinhos. Né? Eu fiquei muito feliz de saber que o seu irmão hoje está frequentando a igreja evangélica, não é? Já filiou a igreja. E elas estão bem pertinho aqui, são gente do coração. E eu vou pedir aos irmãos, sempre que elas aparecerem aqui, o convite fica feito, viu? Eu tomo liberdade para voltar aqui muitas vezes, tá? E que os irmãos possam dar uma boa receptividade para elas, tá bom? Eu não vou falar mais nada agora, por quê? Senão nós vamos ficar prejudicados quanto ao tempo, né, pastor? Diz que o Brasil é nosso, né? E não podemos deixar tomar o Brasil de nós. O Brasil é a nação de maior número de cristãos no mundo, né? Mas há tanta gente sem conhecer a Cristo ainda. E nós sabemos as ameaças que estão aí de tirar a liberdade nossa dos cristãos de todas as denominações, né? Tirar a liberdade de culto, de consciência, de louvor, de adoração, e até mesmo de ler a palavra de Deus e reunir, que isso nunca chegue. Vamos lutar, meus irmãos, e orar por isso. Que o diabo tenha orado para que todas as ingerências do diabo sejam lançadas por terra. E eu sinto que Deus já está começando a fazer isso. Mas, meus irmãos, sem delongas, eu, aliás, gostaria... Reverendo Bernardo, com licença, eu aprendi esses dias um hino que tem me falado muito ao coração
e eu vou cantar para os irmãos ouvir. Pode? Não decorei ainda tudo. Quero voltar aqui no início. O som é com eles lá, viu? Ô reverendo, você está muito caladinho aí, né? Eu sou meio assim mesmo. Eu estou me achando muito bonito. Não tá, o som não está bom, não? Não, pode deixar. Acho que a minha voz alcança, não é? Se esse aqui não funciona bem. Mas eu quero dizer que eu estou muito bonito lá na... lá na projeção. Ai, como Deus é bom, né, irmãos? Como Deus é bom. Vocês vão ouvir aqui. E o que muito me chamou a atenção nesse cântico é que nós estamos caminhando para a eternidade. E a Bíblia nos fala a respeito da vida cristã como uma carreira, não é verdade? Por exemplo, lá em Hebreus diz, né? Visto que estamos a rodear-nos de um grande nuvem de testemunhos, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, né? Nós temos hinos que cantam essa verdade. Um que diz assim, peregrinando por sobre os montes, nos montes, nos vales, né? E nós estamos caminhando para a eternidade. Esse aqui fala a respeito de que nós estamos caminhando no mar da vida, né? Se as águas no mar da vida, se quiserem afogar, não tem ensino? Nós estamos caminhando nesse mar da vida para o céu. E esse hino, então, canta essa verdade. Antes de chegar à praia que é certa, um feliz lugar onde aportarei, para que no mundo nunca me perca, ao Senhor o leme confiarei. A navegar pelo mar da esperança, vou com Jesus em total segurança. Quando enfim chegar na praia celeste, outros peregrinos encontrarei. Me chamou muito essa expressão. Quando chegarmos lá na praia celestial, outros peregrinos encontrarei. Antes de chegar à praia que avisto, deve anoitecer, mas não temerei. Ao amanhecer estarei com Cristo, neste lar eterno onde habitarei. A navegar pelo mar da esperança,
Vou com Jesus em total segurança. Quando enfim chegar na praia celeste, outros peregrinos encontrarei. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia para a carta de Paulo aos Colossenses. Nós vamos ler do capítulo 3 apenas os 4 primeiros versículos da palavra de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 1 até o versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são lá do alto, não das que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Que maravilhoso texto, não é verdade, irmãos? Curvemos nossas cabeças. Pai Celeste, eu te agradeço de todo o coração por estar aqui nesta manhã com os amados irmãos e sentir a tua presença nas nossas vidas, Pai. E nós te agradecemos pelo privilégio de termos liberdade de consciência de culto em nossa pátria e poder louvar-te, adorar-te e falar de ti em alto e bom som. Ó Deus, agora a tua palavra está diante dos nossos olhos. Foi lida e pedimos que tu, ó Deus, fales ao nosso coração. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, nosso Salvador. Amém e amém. Prezados irmãos, aqui no versículo 3, que eu gostaria de repetir, diz assim: porque morrestes e a vossa vida está oculta. Outra versão, eu li as versões da Bíblia, e tem uma outra versão que diz: a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E há uma outra versão que diz assim: a vossa vida está investida com Cristo em Deus. E me chamou muita atenção esta versão: a vossa vida está investida com Cristo em Deus. Irmãos, nós sabemos que a palavra investimento, bem como a ação de investir, sempre esteve na moda, não é verdade? E sempre vai estar. Se eu perguntar aqui quem tem algum investimento, talvez alguns irmãos aqui dizem: eu tenho, graças a Deus. Não é? O investimento e a ação de investir. E nós sabemos, meus irmãos, que quem vai investir é o Zé Mauro, que fez estudo sobre isso há pouco tempo, né, Zé Mauro? E então, você, se eu falhar nesse sentido, você me ajude. Quem vai investir tem que observar e considerar 3 coisas. 3 palavras, guardem elas. A primeira é segurança, não é, Marcelo? Segurança no seu investimento. A segunda palavra é rentabilidade. E a terceira é liquidez. É liquidez. Guardem essas palavras.
E agora, irmãos, o texto que lemos aqui nos fala do melhor investimento que uma pessoa pode fazer na sua vida. Fala o apóstolo Paulo, escrevendo aqui aos Colossenses, ele diz: a vossa vida está oculta, está escondida, está investida com Cristo em Deus. Como nós entendemos isso? Eu olho para esses irmãos aqui, ele está aqui, e eu acredito que ele é um cristão, né? Que Cristo está na sua vida, já está? E se não tivesse, a gente estaria abraçando você com amor e carinho, dizendo: invista a sua vida no Senhor. Não é verdade? Mas quem está aí na rua vê esse irmão e diz: será que a vida dele está investida com Cristo em Deus? Não é verdade? Está oculta com Cristo em Deus? Será que todos aqui já têm esse investimento feito? Irmãos, isso significa investir a nossa vida com Cristo em Deus, significa, e eu vou esclarecer melhor isso, né? Significa, meus irmãos, uma vida que gozamos de Deus juntamente com Cristo. Vocês já pensaram? E nós podemos, então, aplicar estes 3 princípios, ou essas 3 condições, essas palavras, neste investimento da vida. Eis a razão que eu queria chamar a fidalguia da atenção dos irmãos para nós meditarmos sobre isso. Investimento da vida com Cristo em Deus. E fala comigo, ou repita comigo: investimento da vida. Guardar para sempre, né? Este tema, investimento da vida. Mas, meus irmãos, neste investimento da vida com Cristo em Deus, primeiramente nós temos segurança. Temos segurança. Nós sabemos que todos aqueles que investem em alguma coisa, vamos pensar no dinheiro mesmo, né? Pensa logo se este fundo de investimento, se este investimento tem segurança. Por quê? Porque se não assegura pelo menos o capital, não é? Será muito triste, mas é o que acontece às vezes. Eu peço licença para dizer, eu tenho um irmão mais novo, chama Ananias. E ele mora em Carmo do Paranaíba. E lá naquela região tem um lugar chamado Velosa, onde plantam uma terra fértil, dá muito milho, arroz, feijão. E lá um ano ele plantou bastante e ganhou, e sobrou, né, das despesas. E ele vendeu, etc. E investiu 20 mil reais naquele tempo num investimento que havia sido aberto como segurança. Mas acontece, esse investimento era do governo federal, mas na Bolsa de Valores, mas acontece que o negócio deu para trás. Dos 20 mil reais, quando ele foi retirar de volta, ele tirou 8.200. Aquele lugar de investimento não era seguro. E os irmãos devem se lembrar de um mais recente. Houve um investimento aí em avestruz. Se lembra, Marco? Avestruz Master. E eu sei de irmãos nossos, hein? Não vou citar quem é, não. Que investiu naquele investimento. Mas teve prejuízo também. Por quê? Porque o investimento não era seguro. Agora, meus irmãos, trazendo para a nossa vida espiritual. Investimento não de dinheiro simplesmente, mas investimento da própria vida. E nós sabemos, meus irmãos, que desse nosso investimento da vida vai depender a nossa segurança para a vida eterna. E há muitas pessoas, meus irmãos, que têm investido as suas vidas no sentido espiritual em alguém que não tem segurança.
Existem religiões maiores do que o cristianismo no mundo, como o islamismo, né? Os irmãos conhecem. Maomé é o mestre do islamismo, né? Não vamos comentar a respeito disso, mas tem tanta gente investida as suas vidas em Maomé, no islamismo. Há muitos outros, vamos dizer, na Índia, que investem a sua vida em Buda, né? Em certas regiões, são os budistas. E com essas palavras, os irmãos já podem trabalhar aí na memória e saber que tem muitos, né, fundadores de religião. E pior ainda, meus irmãos, é ter muita gente que tem investido a sua vida no próprio Satanás. É triste, mas começou e foi construído em São Francisco, na Califórnia, né? Primeiro, igreja de Satanás. Aqui no Brasil existe, sabia? E um templo foi construído a Satanás, lá em Imperatriz, no Maranhão. E em São Paulo deve ter. Se você quer saber, ontem eu olhei à noite na internet, para ver, vocês vão ver a história. Gente que diz que Satanás não é tão ruim como se pinta, não. Certo? E o diabo, a Bíblia diz que ele faz-se de anjo de luz. Para quê? Para enganar. Ele luta contra Cristo. Luta contra a nossa fé bíblica cristã, fé no Deus triuno, que nos salvou em Cristo Jesus, o seu Filho. Será que tem segurança? A Bíblia diz lá em Mateus 25 que o inferno é o lugar preparado, né, para Satanás e seus anjos. Mas diz também que vai para junto do diabo, vocês já pensaram? Aqueles que não aceitam o plano de Deus para a salvação em Cristo Jesus. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Já pensaram? Investir a vida em Satanás? Deixa aqui para os irmãos pensar, examinar e ver esse aspecto. É muito triste. Mas, investimento da vida, meus irmãos, deve ser em Jesus Cristo. Você deseja fazer o investimento da sua vida? Quem investe a sua vida em Cristo tem plena segurança. Eu cito aqui as palavras do próprio Senhor Jesus, quando ele disse: Ele é infalível, Ele não falha. E ele diz: eu conheço as minhas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas. E eu dou-lhes a vida eterna. E ninguém a arrebatará das minhas mãos. Segurança. Ele é o único fundamento da sua igreja. É o fundamento da nossa fé. Ele, nós sabemos, é aquele que, por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, cumpriu toda a lei por nós, morreu na cruz e ressuscitou para ser o nosso Salvador. Paulo, o apóstolo, consciente disso, ele disse certo dia, né? Eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia final. Então, meus irmãos, vamos ver aqui em segundo lugar a outra palavra. Primeiro, segurança. E a segunda palavra é rentabilidade. Aquele que investe alguma coisa, espera ter algum rendimento, não é verdade? Espera algum lucro. E eu pergunto, daí a razão do investidor, né? Ter
tem que ter o cuidado de saber onde ele vai investir, não é verdade? Se tem segurança e se vai ter lucro. Porque senão, ele vai perder. E, meus irmãos, investir a vida com Cristo em Deus tem muita rentabilidade. E eu gostaria de citar para os irmãos o próprio Senhor Jesus, quando ele disse: não há ninguém que tenha deixado pai, mães, irmãos, bens, por amor de mim, que não receba já na presente vida 1000 vezes mais. E no futuro, a vida eterna. Agora, meus irmãos, vamos lembrar aqui alguns exemplos de pessoas que já ouviram de Jesus, mas nunca desejaram fazer o investimento da sua vida com Deus em Cristo Jesus. Os irmãos se lembram daquele moço que é conhecido na Bíblia como moço rico? Ele foi a Jesus, a sua alma clamava por vida eterna. E aí chegou a Jesus e disse: bom mestre, o que eu hei de fazer para que eu tenha vida eterna? Jesus disse: sabes os mandamentos? Citou para ele os mandamentos, né? E ele disse: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Jesus diz: vai, vende tudo que você tem, vem e segue. Terás um tesouro no céu. E o que aconteceu com ele? Ele retirou-se triste. Ele não investiu a sua vida com Jesus. E a Bíblia não diz que ele voltou arrependido algum dia. Partiu-se triste para sempre. Os irmãos se lembram, poderíamos citar o caso do Lázaro, rico e Lázaro, a parábola, né? O rico tinha Lázaro, que era uma testemunha, lá junto da casa dele. Mas ele nem cuidou, vamos pensar assim, do próprio Lázaro. E ele morreu com a sua riqueza. Depois, porque ele investiu a sua vida somente no material. Depois, ele pediu ao Senhor: manda Lázaro, pelo menos com o dedo molhado, para que me refresque a língua, porque estou atormentado nessas chamas. Tem um outro que Jesus falou, um homem que tinha uma propriedade, uma fazenda, e naquele ano a fazenda produziu muito. E ele perguntou: o que eu faço agora? E ele decidiu e disse: eu vou derrubar esses meus celeiros, construir outros maiores. Isso feito, ele disse à sua própria alma: alma, come, bebe, folga-te, tens em depósito por muitos anos. Mas o que aconteceu? Naquela noite mesmo, ele ouviu uma voz que dizia: essa noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Fica tudo aqui. Eu me lembro da minha esposa, que ela, não sei se ela lembra disso, mas quando era bem moça, nós nem tínhamos casado, mas ela disse: caixão não tem gaveta. É verdade, né? Então, meus irmãos, investir a vida em Cristo tem segurança. E tem rentabilidade. Então eu queria encerrar falando a respeito dessa rentabilidade. Qual é o rendimento, vamos dizer, de termos ou investirmos a nossa vida com Cristo em Deus? Meus irmãos, antes de fazer, eu repito, qualquer investimento,
você tem que pensar nos lucros, né? E eu pergunto, a vantagem? Investir a vida em Cristo. Aqui diz o texto, veja bem, meus irmãos, no último versículo diz assim, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós sereis também manifestado com Ele em glória. Lá na carta de João, diz assim, amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de ser como Ele é. Vocês já pensaram, meus irmãos? Agora somos filhos de Deus, mas diz lá agora. Agora por quê? Se eu perguntar por aí afora, todo mundo é filho de Deus, será que é? Vamos dizer, num sentido criador, Deus criou todas as coisas, né? Mas no sentido de salvação, sabe quem são os filhos de Deus? A palavra de Deus responde lá em João 1,11. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você é filho de Deus mesmo. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, como diz a Bíblia, se você tem Jesus como Salvador. Você investir a sua vida nele. Então, meus irmãos, o rendimento. E poderíamos falar de outros tipos que, vamos dizer, aureola esse nosso investir a vida com Cristo em Deus. Uma das coisas como resultado é amor. A pessoa que não ama é muito triste, não é verdade? E o amor de Deus é derramado em nossos corações, diz o apóstolo Paulo. O amor ágape, que é aquela capacidade de amar até aquele que não nos ama. É amar pelo prazer de amar. Está entendendo? Vocês já pensaram? Quem tem Jesus, às vezes tem um momento, né? De ira, né? Mas acontece que essa é apenas passageira. Mas aquele amor pelo próximo, amor por Deus em primeiro lugar, está sempre no coração da pessoa. Há um cântico que me vem à mente que diz assim, como é precioso, irmão. Se lembra daquele coro? Como é precioso, irmão, né? E lá, mais na frente, diz assim, eu sou livre para te amar e para te pedir. Perdoa-me, irmão. A pessoa é livre para amar. Outro resultado é a paz. Coisa tão desejada e procurada. A paz. E a paz que Cristo nos dá é aquela que perdura em todos os momentos da vida. Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Outro resultado é a longanimidade. O que é longanimidade? É aquela capacidade de suportar os mais fracos, certo? Longanimidade. Quanta coisa necessária, né? Irmãos aí que são casados, esposos e esposas, tem que ser longânimo certas horas, né? Paciente. Mas isso é natural do crente em Jesus, a longanimidade. Deus é longânimo, né? Outra coisa é a alegria. Quem investe sua vida com Cristo em Deus tem alegria que perdura. Esses dias eu ouvi alguém falando a respeito do ser e ter, não é isso? Você pode ter momentos de alegria, não é verdade? Mas você pode ter momentos de tristeza. O crente não tem? Tem. Mas isto é ter. Mas ser alegre é ser alegre constantemente. Porque ele tem a alegria do Senhor, que diz a Bíblia, é a nossa força. Eu me lembro de São José Florencio. Quem conheceu São José Florencio? Irmão? Eu fui visitá-lo na medicina, que ele sofreu um acidente uma vez, quebrou o nariz aqui tudo e coisa.
Mas eu fui visitar, ele já estava melhor, ele sentou na cama. Aí eu, então, gostava sempre de cantar, e cantei, li o texto, falei, e depois orei. Aí, quando menos esperava, ele disse o seguinte: paga a pena ficar doente. Eu falei, por que, José? Ele disse, porque quando a gente fica doente, aí é que a gente sente a presença de Deus. E depois os irmãos vêm visitar a gente, é tão bom. É a paz, é a alegria que perdura até na hora da morte para todos sempre. Então, meus irmãos, o fim principal de investir a vida com Cristo em Deus é o perdão dos pecados, é a salvação. E quando eu falo salvação, Dona Margarida e Dalva, o que é salvação para você? Salvação é o livramento da culpa e da condenação do pecado. Quando os nossos primeiros pais pecaram, a Bíblia nos mostra que assim como por eles entraram o pecado no mundo, o pecado passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então nós já nascemos pecadores. E tem uma coisa, nada podemos fazer para merecer o perdão de Deus, porque o nosso pecado ofendeu o ser eterno, puro e santo que é Deus. Por isso eis a razão, porque Cristo teve que se encarnar. Nasceu da Virgem Maria, para que como Deus homem que ele se fez, satisfizesse, como homem ele representasse o homem diante de Deus. É o nosso sacerdote, o nosso mediador. E como Deus que ele é, pelo seu sacrifício ele satisfez a justiça eterna de Deus. Então a salvação, o livramento da culpa que já herdamos e da condenação que virá sobre todos aqueles que não investirem a sua vida com Cristo em Deus. Está entendido, meus irmãos? Se aceitamos a Cristo, como diz o apóstolo Paulo, diz, nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. E eu repito aquilo que eu já citei aqui, as palavras do apóstolo João, está lá na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 12, que diz, amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Quando ele se manifestar, Jesus está voltando. Quando ele se manifestar, sereis manifestados com ele em glória. E então, vai acontecer o quê? Não vamos falar aqui de julgamento, final, etc. Mas a Bíblia diz que ele virá separar os justos dos ímpios, né? Como um pastor separa os cabritos das ovelhas. Mas ele vai dizer a nós, que somos considerados ovelhas, vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que para vós está preparado. Que coisa maravilhosa. Mas vai dizer aos outros, apartai-vos de mim. Meus irmãos e meus amigos, você já investiu sua vida com Cristo em Deus? Pela fé você já aceitou Jesus como seu Salvador? Se você fez isso, você tem segurança da vida eterna, de todas as bênçãos que aureola essa salvação. E você tem segurança. Ninguém nos condenará. Paulo diz, quem nos condenará? Ninguém. E você tem liquidez. O liquidez no investimento é aquilo que, se você precisa do dinheiro, não é verdade? Você tem lá, você vai, pega e compra o que você quiser. Agora, se não investir, bem investido, esse dinheiro vai acabar. Né? Mas se você investe num bom investimento, a rentabilidade, além do principal, né, tem o lucro, a rentabilidade. Investir a vida com Cristo em Deus é o melhor investimento. Eu investi minha vida com Cristo em Deus um dia. Deixe com os irmãos esta mensagem.
que o Espírito Santo a inocule nos nossos corações. Se houver que alguém que ainda não investiu pela fé, com a sua vida com Cristo em Deus, possa fazê-lo hoje, para a alegria nossa e para a glória do Senhor, para a sua felicidade eterna. Quando estamos caminhando, quando nós chegarmos lá na praia celestial, muitos outros peregrinos da vida cristã vamos encontrar. Aí sem nenhum sofrimento, sem diferença, em felicidade eterna. Pai Santo, obrigado por este momento. Nós te louvamos pela tua palavra que é clara para a nossa vida. Nós te louvamos, ó Deus, por essa igreja aqui representada. Se houver aqui alguém, Senhor, que ainda não entendeu o Evangelho, que é a mensagem do plano do Senhor para a salvação em Cristo, e que precisa, ó Deus, investir, aceitar a Jesus como Salvador, que o faça espontaneamente, porque tu também, ó Deus, não obrigas, mas diz na tua palavra: filho meu, dá-me o teu coração. Nós te pedimos agora, prepara-nos para ser do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.